Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do PCM. Ana, hoje acertei o nome do programa. É verdade, boa noite, Luís. Anda com a tua ausência ainda há semanas a errar o nome do programa. E não, por acaso não, no outro dia fui eu que errei. Pois, bem, na verdade nós não erramos. Nós não erramos. Só usamos o acrónimo. É, sim. Para não haver aí gente que se sente ofendido connosco. Não é ofendido, não é? Carinho, talvez. Bom, mais um PCM de verão e mais um daqueles programas que hoje vamos falar sobre aquilo que nós gostamos. Do Douro. Sim, e de quem gosta do Douro também. Sim, também. E o nosso convidado é o Manuel Igreja, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite, muito obrigado agradeço esta oportunidade de vir até aqui para... Finalmente na qualidade de convidado, não é? Sim, exatamente. Já fizemos muitas coisas. Aliás, o Manuel já me entrevistou. Mas já não é a primeira vez como convidado. Foi uma coisa um bocadinho diferente. Mas hoje é a primeira vez que vamos falar sobre coisas que o Manuel faz. É verdade? Sim, exatamente. Já fizemos comentário político, já nos fartamos de falar da pandemia, já falamos muitas vezes dos outros. É a primeira vez que vamos falar de uma coisa que o Manuel faz. Sobre o que eu faço. Sim. Não estava a falar desse. Então. Um programa que eu por acaso não vi. Então, coisas que os outros fizeram? Foste tu, então? Sim, não, mas já foi o nosso. Mas foi um programa sobre coisas que os outros fizeram, não? Está bem, mas estou a dizer que já foi neste formato. Foi, mais ou menos. Foi um formato diferente. Bem-vindo, Manuel. E hoje vamos conhecer uma história que conta histórias, mas que é também a história dele próprio. É história de gente com gente dentro, como diz o livro. Venha connosco. Manuel Igreja é natural de Queimada, Armamar, mas reside em Peso da Régua há quase 40 anos. Licenciado em História, tem várias peças literárias publicadas e há mais de 20 anos que publica semanalmente crónicas e contos em vários jornais da região. Hoje é nosso convidado e vem-nos falar do seu trabalho mais recente, um livro com gente dentro. Bem-vindo mais uma vez. Como é que começa o gosto pela escrita? Olha, o gosto pela escrita começa, se calhar, diria eu, depois de ter nascido o gosto pela leitura, um gosto pela leitura que começou no ensino secundário, nos antigos quarto anos, quinto anos, onde eu tive a sorte de ter uma professora de português que com todo o encanto agarrava em nós e levava-nos para dentro dos livros e soube fazer despertar o quão bonito e o quão libertador pode ser um ato tão simples como ler. A partir daí, passaram muitos anos, a dado momento fui convidado para escrever num jornal, quase por acaso, ou antes, eu mandei um artigo desafiado por um amigo, mas mandei um artigo naquela de, pronto, veio o artigo, e depois o proprietário do jornal e diretor, que me conhecia de outras andanças, telefonou-me imediatamente e disse: não fazia a mínima ideia que você tinha esta capacidade para escrever e, portanto, está obrigado a escrever. E a partir daí, semanalmente, nasce esta atividade que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Manuel, este livro com gente dentro não é, nem de longe nem de perto, o seu primeiro livro. Já escreveu livros no passado. Quantos é que já escreveu? Escrevi o Por Cá e Entre Nós, que é um livro muito semelhante a este, e que foi, se calhar, das coisas que me deram mais gosto na vida, por uma razão muito simples ou duas. Uma é que
É um livro que fala de gente que fazia parte, que faz parte da minha memória, da minha história, da minha aldeia, e que levou a que a dado momento, este livro foi lançado há 3 anos ou 4. Houve um belo dia em que eu fui à minha aldeia, à Queimada, e no dia 1 de novembro, para ir ao cemitério, e quando dei por mim, havia montes de pessoas da minha aldeia atrás de mim, a dizer: tens um livro e eu quero o livro. Isto dá gosto, faz com que a gente sinta que vale a pena, porque pessoas que nunca na vida tinham lido um livro, pessoas para quem um livro era como um foguetão para nós, vieram pedir-me um livro, porque no livro estava gente que elas tinham conhecido há, sei lá, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, e o livro, que era o Por Cá e Entre Nós, quando fala, portanto, disso mesmo, assim como este, que é um livro que tem pronto, gente dentro. Mas para não me desviar, além destes livros, em concreto livros, tenho contributos para um livro da história do Sport Clube da Régua. Escrevi um livro com a história da ACIR, a Associação Comercial Industrial dos Concelhos de Santa Marta, Penaguião, de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. Escrevi um livro com a história da Santa Casa da Misericórdia, Associação Humanitária dos Bombeiros. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Régua, e escrevi 3 ou 4 monografias pequenas de algumas pessoas da Régua. E ainda escreveu sobre a Confraria dos Anófilos do Douro. E também e tenho um livro que está feito prontinho a ir para a gráfica há muitos anos, que são os 20 anos da Confraria dos Anófilos do Douro, e está um livro em elaboração neste momento, que é a história da Régua em banda desenhada. Também desenha? Muito mal. Manuel, estes livros todos que falou, umas se calhar um bocadinho mais de um estilo monografia, outros mais, não é romanceado, mas mais com uma ligação entre o imaginário e contar histórias, que acho que é o que está na linha deste e do anterior que me falou. O seu objetivo é perpetuar memórias, é isso que está a conseguir fazer, até porque, como disse há pouco, as pessoas vão atrás de si, porque sabem que ali está um bocadinho da história, um pedaço da história deles próprios, não é? A ideia é precisamente essa, tanto que também já agora permitam que diga que quer este livro, quer o anterior, foi editado pela Câmara Municipal de Armamar, precisamente porque eles, de alguma maneira, acabam por ser o registro de uma época histórica, suponham, dos anos 60, 70, dos modos de vida, daquilo que as pessoas acreditavam, o quanto sofriam, as tradições, tradições, o quanto gostavam e o quanto eram capazes também de ser alegres. Isto é material que tem que fazer parte da memória da região, não acha? Penso que sim. Até porque tem lá coisas muito concretas. Por exemplo, estou agora a falar de memória, mas, por exemplo, falo há um texto a Rogas, por exemplo, há um texto ir aos Cestos, são coisas. Há outro texto, portanto, que já nem é, que não é propriamente Douro, é mais, portanto, Beira Alta. Portanto, que é, portanto, Vesadas, que é quando se sarava, portanto, a horta, portanto, estamos para a horta. Portanto, tudo isto são modos de vida que existiram, são contextos que ainda são muito recentes. Bem sei que para muita gente
pensa que isto foi já pronto, há muito tempo, há muitos séculos, o que é absolutamente impossível ter sido há muito tempo, até porque parte disto são memórias minhas e eu pronto, sou necessariamente um jovem. Com toda a certeza. Manuel, essa acho que é a parte, eu confesso desde já que quem leu o livro para preparar a entrevista foi a Ana, não fui eu, mas vou lê-lo a seguir porque ela não me deixou ler antes. Isto é um livro com gente dentro precisamente porque estão lá as suas memórias e as memórias das pessoas que estão ao seu lado, o que torna isto lá está o tal documento que eu disse há bocado que isto... Sim, Luís, mas repare, Ana, reparem, está lá essa gente, mas também pode lá estar qualquer pessoa que lê, porque é verdade, é isso, porque qualquer um de nós se identifica com as pessoas que estão ali naquele livro. Claro, isto é a memória de uma região. Qualquer pessoa revê, qualquer pessoa sabe de alguém que passou por aquilo que eu digo que algumas pessoas portanto, passaram também, não é? Porque reparem, estamos a falar de coisas de há 40 anos, 30 e tal, 40 anos, 50 anos, portanto são coisas muito atuais. O livro também tem um outro conto, tem um outro texto onde eu falo das pessoas que me marcaram muito, como a minha avó. Pois é essa junção. O Manuel conta esta história, mas ao mesmo tempo está a contar a sua história, não é? Também. Ou um texto que eu falo da minha mãe e de uma tia minha que moravam cada uma em seu povo, mas portanto frente a frente. E comunicavam entre elas com a cortina da janela, quando portanto, estava a cortina aberta ou não. Portanto, havia elas conseguiam comunicar de forma a entenderem-se e a encontrarem-se, não é? Acho que o livro consegue também ter lia muito bem e pronto, se eu se calhar a ser juiz em causa própria, acho que alia muito bem dureza de certas formas de vida com a doçura de certas atitudes e com a grandeza enorme da alma de algumas pessoas. A dureza e a realidade, porque sim, no fundo é a nossa história, claro, não é? Claro. Eu gostei muito de ler o livro, tanto que já pedi para ler. O livro é este que temos aqui, um livro com gente dentro, é o livro que estamos a falar. Que neste momento é um exclusivo nosso. Exatamente. Mais ninguém portanto, eu li em primeira mão, primeiro que tu. Mas em breve vai estar disponível. E eu já pedi há bocado ao Manuel que gostava de ler o outro livro, que é o Por Cá Entre Nós, Crónicas, Contos e Outros Pontos, não é? Exatamente. Que se calhar é um bocadinho, ou seja, este se calhar é a sequela desse, sim, não é? Sim, um bocado. Mas senti necessidade, e até primeiro, deixe-me que lhe diga aqui, acho que tem uma escrita muito interessante, Cativante, sim. É um bocadinho metafórica, mas é bastante engraçada e agarra. Pronto, eu posso dizer que li isto durante o meu Covid. Mas eu cheguei ao fim do livro e disse à minha mãe: olha, eu acho que devias de ler este livro, porque eu recordei-me de muitas histórias que ouvia em casa com a minha mãe, com as minhas tias, daquilo que era, exato, porque as idades são mais ou menos próximas, sim, claro. E eu acho que é um livro que faz muito sentido e que deve ser preservado. O objetivo destes livros, para além de misturar um pouco das nossas memórias, as suas memórias com o imaginário, no fundo é perpetuar isto, não é? É dar-lhes, digamos... está-me a falhar o raciocínio, mas é dar é não esquecer que isto existiu, não é? Exatamente. Essencialmente, portanto, memória e também poderá ser ou deverá ser também um ato de justiça, porque uma das coisas que me custa imenso na nossa região é eu saber que ela foi construída com muito esforço, porque a região do Douro,
que o Miguel Torga dizia que é um excesso da natureza, não é um excesso da natureza, e eu permito-me discordar um bocado dele, aí, com toda a minha humildade, perante tão grande vulto, porque o Douro não é um excesso da natureza. O Douro é o fruto do imenso trabalho, do imenso sacrifício que os homens e as mulheres do Douro, e mais aqueles que não sendo do Douro vieram para o Douro. O Douro é o resultado dessa obra, é uma obra que resulta nisso, e é dos poucos casos em que o homem interagiu com a natureza e não a estragou, só a embelezou. Portanto, foi o homem que pintou a natureza, e, portanto, de alguma maneira, este livro também, ou este e o outro, acabam por ser uma homenagem a esses valentes que ergueram esta obra. Manuel, e porquê que acha que não se conta essa história? Porque não interessa. Porquê que não interessa? Está a tornar isto uma entrevista agressiva. Tinha que lhe perguntar. Olha, eu acho que acho que é mais politicamente correto, acho que é mais aplacador de certas consciências, se calhar, nós ficarmos pelo discurso de que isto é muito bonito e olha que isto, e não dizer inclusivamente que o Douro é património mundial, não porque é bonito, mas porque é uma obra feita pelo homem. Porque quando nós falamos no Douro de há 60 anos atrás, ou há 50 anos atrás, e eu não estou a condenar ninguém, até porque era o contexto muito próprio, era o contexto da região, era o contexto da nação, mas quando nós estamos a falar nos homens e nas mulheres que há 50 anos andavam por aí, portanto, a cavar, a escavar, a abrir, portanto, saberamentos, nós estamos a falar em trabalho quase escravo, para não dizer mesmo escravo. E quando se construíram 5.000 km de muro de xisto, foi trabalho escravo, que se entendia melhor no século XIX, mas que nos meados do século XX já não se entendia, e que só acontecia, não é porque os proprietários eram maus, atenção, acontecia porque era o natural, portanto, para assim. E eu pessoalmente encontrei algumas resistências já para que se mostrasse esta história, porque incomoda, se calhar, as consciências, não sei. Mas viviam uns tempos, eu se calhar é um bocado forte a palavra que eu vou usar, mas vou usar a mesma. Eram tempos de miséria para a maior parte das pessoas. Não, eram mesmo, claro. Eram tempos de miséria, portanto, não, eu acho que não... Vergonha de quê? Não é? Foi o que aconteceu. Quando eu lancei o livro anterior, houve um senhor da minha aldeia, de quem eu sou amigo, e também fiz a biografia dele também, um senhor agora com 92 anos, que é um proprietário, no sentido em que eu tinha terras, e ele de alguma maneira sentiu-se tocado, e eu como amigo dele, portanto, ainda que ele seja muito mais velho, mas é um homem que eu admiro muito, eu tive que lhe dizer que aquilo não era que ninguém tem que sentir culpa, que ele não tinha que sentir culpa, ele não tem, ainda que eventualmente haja pessoas que se possam ver retratadas hoje naquelas pessoas que há 50 anos exploravam, eles não têm que se sentir culpados, porque eu, se tivesse idade nessa altura, se fosse proprietário, faria exatamente isso. Agora, há algumas más consciências que não têm que ver,
porque a má consciência só deve existir quando eu faço algo errado e sabe que está a fazer. E sei, e estou. Na altura era aceito, normal, não é? Agora, e nós evoluímos. Agora, tudo isto ainda não está muito bem assimilado. Em Portugal, infelizmente, ainda há muitas coisas que se fizeram e passaram em que nós temos muitos problemas. Não tiveram coragem para, enfim, dizer assim, ok, se a senhora aconteceu isto, eu fiz isto, senhora, mas pronto, já passou. Nós temos muitos problemas que passaram, não temos muitos esqueletos no armário. Reparem só que somos nós que os criamos. Reparem só o modo como nós lidamos ou não lidamos com a guerra colonial, por exemplo. Claro. Agora. E acha que o Douro está nesse. Poderá estar a causar esse tipo de. Eu acho que as pessoas no Douro que ainda não se aperceberam do potencial que esta narrativa tem, por exemplo, enquanto produto turístico hoje em dia. Sim. Percebem? Eu tenho essa experiência já. Se eu agora um turista, sentar numa mesa a beber um copo e lhe contar a narrativa de como isto é feito, não foi feito, eles adoram essa história. Portanto, e aprendemos a não repeti-la. Portanto, todo este passado mais negro, talvez, ou mais negro visto aos olhos de hoje, pode trazer retorno hoje em dia, porque qualquer história é bonita, depende do modo como se conta essa história, e essa é a grande arte do diabo, não é? Se calhar, que é contar histórias duras, porque mesmo nas histórias de sacrifício, de dureza, pode haver poesia. Aqui a poesia está nos socalcos. Exatamente. Tem a ver com o modo como eu conto a história. E se eu lhe acrescentar, acho que é um pouco isso que eu, sem querer, porque eu, quando escrevo, um quarto de hora no máximo um artigo, 20 minutos, lá que seja, e pronto, sai assim, saiu. Quando começa e acaba, ok, pronto, sai assim. Eu não faço esforço rigorosamente nenhum. Quem manda é a caneta. Pronto, que não vem caneta agora, enfim, não é? Portanto, sim, agora é. Portanto, acho que se nós agarrarmos em tudo isto e com poesia, sem arrogância, com humildade, para aprender e para ensinar, qualquer coisa que se tenha feito hoje em dia pode encantar. Eu acho que nós estamos num tempo em que precisamos muito que nos encantem. Bruno, eu há bocado, quando começou a contar essa história, eu ainda pensei que me ia dizer que havia receio em se contar, em se perceber como é que o Douro foi feito, porque o Douro é uma paisagem evolutiva e viva, e é fruto do trabalho do homem, é mais ou menos estas palavras que a Unesco na altura usou. Pensei que me ia dizer, não estava a pensar na perspectiva que nos trouxe agora, estava a pensar na perspectiva de que se calhar não dá muito jeito que se perceba que as pessoas no Douro, quando devidamente motivadas, são capazes de tudo e mais alguma coisa. Quem sabia muito bem disso era a Ferreirinha, não é? Exatamente. Cuja grande arma que tinha era os pobres que estavam na miséria, mas que eram capazes de fazer tudo o que fosse necessário pela região, sim, e para a defender. Claro, eu ainda por momentos pensei que era isso que me ia dizer. Que não convém muito contar a história de quem desbravou a linha de comboio que hoje conhecemos, e onde morreu muita gente, que abriram estes vales há mais de 200 anos para dar ao vinho do Porto, porque isso só demonstra a resiliência, e a resiliência é a palavra da moda, a capacidade de um povo que parece que é brando, mas quando é preciso que se tem levantado. Não se tem levantado muito nos últimos anos, mas concorda? Concordo. Acha que é uma análise também possível ou não? É uma análise possível, e é uma análise necessária, e é uma reflexão que se impõe. Porque é que nós temos tanto potencial e não o concretizamos? Por uma razão muito simples.
É adormecimento. Precisávamos de outra Ferreirinha. Precisámos de outra Ferreirinha, porque o Douro, até dado momento, até há 20 anos ou 25 anos atrás, era uma terra de dinheiro fácil. Pois. Isso atraiu de tudo. De tudo, mas também levou a que se adormecesse. Pois. Uma das principais razões para que no Douro não haja união, no Douro não haja atitude, é que o Douro andou adormecido durante muitos anos porque não precisava de acordar. E quando precisou de acordar, como está a necessitar agora, não há quem lidere. Falou Dona Antónia, mas poderemos agarrar noutros exemplos como Antão de Carvalho e outros, portanto, que nos anos 20 do século XIX, portanto, os paladinos conseguiram, num tempo em que ir da Régua a Aljó a gente tinha que se despedir da família, portanto, levar merenda, não é? Porque, claro, portanto, eram horas de viagem. Eu ainda hoje me espanta como é que naquela altura meia dúzia de homens conseguiram congregar-se, unir-se, ao ponto de obrigar o governo a criar a Casa de Ouro. Foi um desses momentos de união e de acordar. Reparem, basta que haja meia dúzia de pessoas, mas essa meia dúzia de pessoas têm que ser carismáticas, motivadoras, reconhecidas. E estamos com falta disso, não é? Será também falta de massa crítica? Pois. Olha, quanto à massa crítica, eu já sei onde esta conversa vai acabar, porque eu tenho-as muitas vezes como não. Quanto à massa crítica, não é necessariamente falta dela, será mais necessariamente porque ela existe. Dela com pensamento coerente. Sim, porque, pronto, quando eu digo aqui massa crítica, também é aquele aspecto de gente que tenha ideias, que sabe o que quer, etc, etc. O Douro, neste momento, tem centenas ou milhares de jovens licenciados de 40 anos, 25 talvez não, mas 30 jovens urbanos, jovens que conhecem muito bem Paris e Londres, ou até conhecem melhor Paris e Londres que Foscoa, jovens que têm o conhecimento para serem empresários, que têm o know-how, que têm conhecimentos para serem bons enólogos, que têm os defeitos, mas têm os defeitos dos antigos, porque continuam a achar que o melhor vinho do mundo é o deles, e outras coisas, mas não têm as virtudes dos antigos. E o Douro tem que urgentemente agarrar nessas pessoas que fazem uma viagem ao Porto numa escanchinha, que vivem em Vila Real ou que vivem no Porto, mas têm aqui as quintas, têm aqui as adeiras, mas não sei o quê. É urgente que haja de maneira de se agarrar nessas pessoas que têm o conhecimento, que têm massa crítica, e congregar esforços, fazerem com que resultem sinergias, onde cada um seja uma parte, mas o objetivo seja de todos. Isto tudo a propósito de um livro com gente dentro. Exatamente. E este é o tipo de discussões, conversas, ideias que podem surgir de ler um bocadinho sobre a nossa história. Fica o convite feito, a apresentação ainda não está marcada. Pelo menos no dia em que estamos a gravar. Se por acaso até à hora de emissão ela estiver, nós vamos escrever em baixo nos comentários. É um livro a não perder. Neste momento ele só está disponível após o lançamento, que será provavelmente em Armamar. Sim. O primeiro lançamento em Armamar.
Mas nós não vamos ficar por aqui, vamos continuar a falar. Certos, porém, Ana, que, como eu te disse, bastavam 3 perguntas, porque a conversa depois brotaria normalmente como está a brotar, e já me ocorreu aqui mais 2 ou 3 coisas, mas como diz o outro, não tínhamos tempo. Vamos seguir com o nosso jogo, não é? Vamos. Acho que nós não explicamos ao Manuel. Mas ele gosta de escrever, ele vai adorar isto. Portanto, nós vamos lhe dar uma palavra e vai-nos devolver com a primeira que lhe vier à cabeça. É fácil. É uma palavra sobre Douro. Casa. Uma palavra sobre queimada. Ui. Já estragou. Já estragou. Estou brincando. Eu. Uma palavra sobre peso da régua. Eu e mais alguém. Um livro, uma palavra sobre um livro com gente dentro. Um livro que é de todos. E uma palavra sobre escrita. Liberdade. Uma palavra sobre quem acompanha a sua escrita. Para quem acompanha a sua escrita, sim. Muito, muito obrigado. E uma palavra para quem se mantém no Douro a lutar pela região. Muitos parabéns e muita força. Pronto, não é uma palavra só, são várias. Nós vamos continuar a falar com a Manuel Igreja já na segunda parte do nosso programa e vamos de certeza absoluta continuar a falar daquilo que interessa para o Douro a propósito de um livro que tem os dourienses dentro. Temos muito para falar sobre o Douro. Venha daí. Universidade FM 104.3. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos a ouvir as histórias que o Manuel tem para nos contar e a reboque delas já tivemos aqui uma discussão, uma conversa muito profunda sobre o Douro, curta, mas profunda. Manuel, na primeira parte ou no intervalo? Na primeira parte. Na primeira parte, as do intervalo que tivemos antes, só fiquei para futuros programas, que estavam mais meia dúzia deles, mais aquelas que ao telefone de vez em quando, Manuel, e que têm a vantagem de nos pôr um bocadinho a pensar, e acho que isso é fundamental, especialmente para quem como eu anda aqui há 2 dias, e poder partilhar estas ideias, e era isso que estávamos a dizer agora mesmo no intervalo. É importante que realmente a malta mais nova perceba o que é a nossa região, porque de outra forma nunca se irá envolver. Mas, Manuel, vamos voltar aqui um bocadinho mais ao livro novamente. O Manuel, quando escreve um livro, tem uma visão muito particular de como é que deve ser um livro. Na sua visão, um livro tem que ser uma coisa dinâmica. Explique-nos lá o que é que quer dizer com isso. Sim, olha, quando escrevo, seja um livro ou portanto, um conto, um artigo, eu comparo-me muito àquelas senhoras que fazem portanto, como é que é? Portanto, camisolas de lã à mão e que depois gostam ao fim que alguém lhes diga: ai, que linda camisola, que ficou tão gira. Confere. Portanto, eu gosto de ter retorno, porque eu tenho a noção de que quando acabo de escrever aquele texto já não é meu. E não é meu por uma razão muito simples, porque qualquer texto, curto, longo ou não, em livro ou não, mas muito mais em livro e muito mais o livro, passa a ser uma coisa dinâmica. Nós cometemos o erro muitas vezes de olhar para um livro e achar que é um bocado de papel com não sei quantas páginas e esquecemos que se há coisa que seja dinâmica, percebe? É isso, um texto escrito. Porquê? Porque qualquer texto escrito pode ser lido de maneira diferente por cada pessoa que lê, e cada pessoa que lê pode lhe acrescentar o que quiser mesmo sem se aperceber. Qualquer pessoa que lê, e eu acho que um livro é muito bom, por exemplo, quando nos fala de pessoas,
porque eu acho que o mais importante de tudo são as pessoas, Que é o caso. que é o caso. Não há obra-prima que valha um bom relacionamento com um amigo, para já não dizer com um filho. Portanto, não há. Podem vir com muitas teorias, portanto, não há melhor obra-prima que o ser humano e, por consequência, a nossa capacidade de nos unirmos, de sermos amigos, e a nossa capacidade de imaginar. E quando um livro é bom, é aquele que nós estamos a ler e aquelas pessoas de quem o livro fala passam a ser nossos conhecidos. É alguém que eu conheço. E é alguém que eu imagino, até quase visualmente muitas vezes, e é alguém que é alguém que passa a viajar ao meu lado, é alguém que se senta à mesa comigo, é alguém de quem eu imediatamente gosto ou eu imediatamente detesto, é alguém que faz parte da minha vida. E um livro, além disso, das pessoas, depois permite-nos também viajar por sítios que não existem, mas que passam a estar naquele sítio. É por isso que eu não gosto de acabar livros. E aquele sítio, pois. E foi por isso que diste o primeiro. Também. Exatamente, lá está. Portanto, o livro é feito à medida de cada pessoa que o lê, com outra particularidade. É quando a mesma pessoa vai ler outra vez aquele livro, passados 10 anos ou 15, o livro já não é o mesmo. Porque a minha capacidade, porque o modo como eu o leio, Mudou. já mudou. Nós mudamos. Eu li um livro uma vez que foram os 100 anos de solidão. Ainda ele não tinha ganho o portanto, Prémio Nobel. Foi logo nesse ano, 82. E li-o, claro, que adorei. E li-o para aí há 3 anos ou 4. E o livro já não era o mesmo. Já não teve em mim o mesmo encanto. Portanto, o livro é uma coisa dinâmica e é uma coisa feita à medida de cada um, a cada momento, porque inclusivamente o momento em que eu estou a ler condiciona a percepção que eu tenho e a torrente de sentimentos que eu vou ter quando estou a ler aquilo, que podem ser uns hoje, mas também podem ser outros amanhã. Por isso aqui eu digo que o livro é a liberdade na sua essência mais pura e é a coisa mais dinâmica que há. Muitas das histórias que retrata também fazem referência à sua infância, não é? Teve uma infância feliz, suponho. Muito feliz. O que é que recorda mais desses momentos e que quis deixar neste livro? Olha, eu tenho o privilégio de ter tido uma família e um pai e uma mãe ímpares, como todos os pais são ímpares para cada um de nós. Mas quando eu digo isto, estou a pôr os filtros devidos ou os filtros possíveis, digamos assim, e porque quando eu comparo o meu tempo, o meu meio, as minhas condições, mesmo com outros na minha aldeia, eu tenho noção e também tenho que fazer essa justiça de dizer que tive pais que foram muito à frente e que nos deram tudo e essencialmente a imensa capacidade de sentir o imenso carinho e ensinaram-nos a grande lição da vida, que é ser humilde para ouvir e aprender e respeitar sempre.
E, portanto, essa lição fez de mim aquilo que sou. Não é que eu seja grande coisa, mas pronto. mas já sou o que sou. E pronto. Uma das memórias que refere no livro é sobre o engaixar. Exatamente. Em que é que consiste? O enganchar sem levantarmos muito bem ao livro. era um hábito que havia na Páscoa, em que, frente à rapaziada, a canalhada, conforme se dizia na altura, quando se desafiavam um ao outro, vamos enganchar. Então punham o dedo um no outro, portanto, o mindinho, enganchar, de cada vez que te vir, mando-te rezar. E então, desde esse dia até à Páscoa, quando se encontravam, de repente, um deles tinha que mandar outros à reza. Pronto. O último a dizer reza antes da Páscoa tinha direito a ganhar um prémio do que não se tinha antecipado. Muito bem. Pronto, era enganchar. Manuel, outra das... E isto, pronto, foi a Ana que notou, provavelmente se calhar estaria à espera de receitas, mas não. Ela escreveu-me aqui que ficou com a ideia que o livro trazia muitas memórias também que apelavam aos sentidos. Nomeadamente, coisas que se podiam comer e que fazem parte do nosso imaginário. Espera aí que eu digo. Sim. Eu nunca comi arroz de casalho. Não sabe o que perde. O Luís não Eu nem sabia sei o que era. O Luís não sabia o que era casalho. Pronto, para quem não sabe, são os frades, os cogumelos frades que se encontram silvestres. Presumo que haja muito ali pela sua zona. Sim, essencialmente portanto, nas primeiras chuvas. O gasalho dá-se nas primeiras chuvas, setembro, outubro. Não tem havido muitos porque nessa altura não tem havido muita chuva e dá-se essencialmente em matas. É uma coisa, um fungo que só dura 24 horas e que em certos sítios e só quem os conhece é que deve apanhá-los. Sim, podem ser Porquê? confundidos. Porque só há 3 oportunidades para errar. A primeira, a única e a última. Eu estava a ver, eu ia dizer assim, não. Se errar e apanhar um ponto venenoso, tem risco de morrer. Os gasalhos eram um condimento muito procurado, um alimento muito procurado nessa altura e ainda hoje é, e garanto que se fazem com eles coisas muito boas e muito simples, que pode ser arroz de gasalhos familiarizado, pode ser gasalho assado na brasa só com um bocadinho de sal, pode ser frito e pronto, é uma delícia. E quem lê estas coisas e ouve estas histórias sob a forma de contos, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é logo, e quem sabe o que é, não ao contrário de mim, a primeira coisa que deve vir à cabeça é os aromas. Gasalhos, eu sou boa dos gasalhos. E com isso acaba porque foi por isso que tu muito preso. Não foi nada, acho que é quase do fim esse, estás a falar nisso, mas é quase fim. Mas isto está associado a uma tradição familiar, sim. Não é? Porque era costumavam... Era da minha aldeia, e portanto era na aldeia, aliás, e posso dizer que, por exemplo, no dia 1 de novembro, exatamente. Quando a minha família, quando as minhas tias e os meus primos iam para a aldeia, não é? para irem para o cemitério, iam à minha casa comer, porque a casa dos meus pais, não sendo dos meus avós, passou a ser um pouco a sede da família. Portanto, a minha mãe assumiu na altura, quando era viva, era, portanto, a matriarca, portanto, da família, sem nunca se impor. Foi algo absolutamente natural. Pode ser naturalmente. Portanto, em minha casa, em casa dos meus pais, é certo, foi sabido que, ok, quando tios vão à aldeia, onde vão, portanto, merendar, é lá. E os gasalhos, no dia 1 de novembro, era o petisco, eu garanto, não precisa de ser no 1 de novembro, mas eu garanto que quando houver gasalhos lá em casa... Não quero.
Eu tenho medo que me pelem. Também não te ia dizer que era para tu comeres, mas eu vou experimentar fazer arroz de gasalhos, desculpa. Eu tenho medo que me pele isso, até porque eu sei qual é o estoque que o centro hospitalar tem para esse tipo de coisas e não é muito grande. Olha, mas eu normalmente pergunto sempre, o meu pai, por acaso, ele costuma, que apanha, não é? Mas tem uma coisa que é, se não tiver a certeza, nem tira, ou melhor, estraga, que é para também que ninguém apanhe. Claro. Pronto, mas eu digo sempre, tens a certeza que isto é comestível? Manuel, este é um livro que também faz parte, que apela à memória das pessoas que mais o marcaram. Há alguém em particular que gostasse de dedicar ou que teve na sua cabeça enquanto, não digo escrever, porque já percebemos há bocado que às vezes escreve em sítios onde a inspiração chega. Exatamente. Mas quando compilou, quando montou, havia alguém em particular destas pessoas todas que se calhar contribuíram com as histórias que nos conta aqui, que a quem gostasse de dedicar ou de referir em particular? De todas as pessoas com quem eu me cruzei na vida, há duas pessoas que me marcaram, que eu considero superiores, que é a minha mãe e é a minha avó, mãe da minha mãe. A minha avó, para não me ficar só pela minha mãe, porque é muito mais natural, não é? A minha avó era um ser extraordinário, um ser do outro mundo mesmo, alguém que morreu quando eu tinha 19 anos, portanto ainda a conheci bem, e era um ser humano como há poucos, portanto era grande mesmo, um ser humano grandioso. A minha mãe, filha dela, também era de alguma maneira. E eu costumo dizer que, quando me perguntam sobre a minha mãe, que é a pessoa que ainda hoje me orienta, no sentido em que, quando eu tenho alguma dúvida, o que faço, como faço, o que fazia, é o que é que a minha mãe faria aqui. A minha mãe, eu costumo dizer que, se ela fosse num avião e se o piloto morresse, ela imediatamente saltaria para a cabine do avião e havia de arranjar a maneira daquilo aterrar. Ponto final. Portanto, e são estas duas pessoas que, enfim, que me marcam e que me orientam. E depois há todas as outras pessoas que fazem parte dessa vivência. Por exemplo, eu ainda hoje, quando vou lá ao cemitério, eu percorro o cemitério, que não é muito grande, obviamente, mas vejo as pessoas todas que lá estão, os nomes delas, pessoas que eu me lembro de quando eu tinha 8 anos e 9 e 10, porque as recordo, porque eu, quando as recordo, tenho a noção de que elas fazem parte de mim, porque nós, enquanto seres humanos, somos uma construção que não acaba. Só acaba no dia em que a gente morre. Ainda que a gente comece a morrer assim que acaba de nascer. Mas isso... porquê? Porque são as pessoas que se foram cruzando, porque a vida, portanto, um caminho feito de outros, portanto, caminhos. São as pessoas com quem a gente se cruza, com quem a gente interage, com quem... que nos ensinam, são as pessoas que até nunca nos ensinaram nada, mas nós só porque soubemos que elas existiram, só porque elas existiram quando nós éramos criança, fizeram parte do nosso dia-a-dia. Portanto, portanto, toda aquela gente que se cola ao nosso esqueleto e que faz de nós uma obra de arquitetura que se renova, que se mantém, e que vai evoluindo, se a gente souber, senão pode não evoluir. Portanto, todas essas pessoas que se cruzaram connosco, a quem nós damos atenção e de quem recebemos atenção, são elas que constroem a nossa identidade, e são elas que constroem aquilo que está dentro de nós e que a gente não sabe o nome, mas somos nós. Portanto, por isso é que o mais importante do mundo são as pessoas.
Manuel, ainda agora a propósito disso que está a dizer, já nos disse que é um livro de pessoas para pessoas, gosta muito de escrever sobre pessoas, as pessoas são a base de tudo, mas nós estamos numa região que cada vez tem menos pessoas. Como é que nós vamos continuar a contar a história do Douro? Olha, contar a história, podemos... Ou melhor, como é que nós vamos continuar a fazer a história? Exatamente, porque contar ela pode ser sempre contada, aliás, pode e deve ser sempre dita e contada para que se aprenda com aquilo que se errou e com aquilo que se fez. Quanto à demografia, a demografia é um problema muito complicado. Aliás, diz um amigo meu, sociólogo, que neste caso até é o atual presidente da Associação Nacional de Demografia, que tudo indica que em 2040, portanto daqui a 18 anos, 60% dos portugueses estão à beira-mar, no litoral. Se isso for, e tudo indica que quer dizer que os outros 20% estarão nas Vila Real, Viseu, eventualmente Bragança também. Quer dizer que tudo o resto fecha. Sendo que, como dizia Adriano Moreira, há muitos anos, um local onde não haja um edifício para içar a bandeira nacional deixa de ser nacional. E é isto que quem pensa estas coisas devia ter em conta. E agora, como é que se combate isto? Combate-se isto criando conhecimento e criando condições de vida, porque parte porque nós aqui, por exemplo, estamos em Vila Real e na Régua, podemos pôr outra questão. Quando se fala em interior, está-se a falar em nós ou não? Porque se calhar não está, porque se calhar nós não somos bem interior. Isto é, nós somos um interior ou somos um arrabaldo do Porto? Ok, quando eu demoro tanto a ir de Vila Real à Ribeira Babão Fino, que é uma coisa que eu gosto muito, como um senhor ou uma senhora que esteja na Avenida dos Aliados leva para ir para chegar à Boa Vista, quase. Portanto, eu posso me questionar. Espera aí, nós se calhar não somos interior, nós somos um arrabaldo de uma grande cidade cada vez mais. E quando se criaram as acessibilidades, quando se criaram as autoestradas, esqueceram-se de uma coisa que os romanos sabiam há 2000 anos, que é uma coisa muito simples. Quando se faz uma via de comunicação, os dois polos que ela liga têm que se equivaler, têm que ser iguais em termos de potencial, porque se não forem, um vai esvaziar o outro. E foi isso que aconteceu em Portugal. Com outra agravante que foi a nossa... isto ainda é o resultado, se calhar, daquilo que nós estamos a falar há bocado em off, de certas mentalidades do Estado Novo, cultura que não se adquiriu, porque eu posso saber muita coisa e não ser uma pessoa com muito conhecimento, eu posso saber muita coisa e não ser uma pessoa culta, e posso saber muita coisa tecnicamente sobre um assunto sobre o qual eu me debrucei, ou eu me licenciei, mas pode-me faltar o resto, pode-me faltar conhecimento que me dá capacidade de optar e que me dá tranquilidade de espírito e que me dá ferramenta para fazer certas opções. E a mim custa-me um bocado, por exemplo, quando vejo jovens na nossa zona cujo maior sonho não é bem sonho,
cujo primeiro desejo é chegar ao sábado, por exemplo, e agarrar, mas e, pronto, estamos a falar em pessoas de, suponho, 30 e tal ou 40 anos, e não estou a fazer nenhuma crítica, atenção, estou a constatar factos e aquilo que eu acho que é e que eu vejo. Agora também posso estar a ser injusto, e cujo primeiro desejo é agarrar na mulher e no filho e ir para o Porto, para o centro comercial, por exemplo, para ter a sensação de que é urbano. Eu sou urbano porque um dos problemas que os portugueses têm há décadas é a fuga da identidade. Temos vergonha daquilo que somos. Os portugueses têm necessidade de fugir da sua identidade, das suas memórias, e por isso é que, por exemplo, da sua ruralidade, e por isso é que, por exemplo, houve o fenómeno das casas com janelas tipo ponto lá Fenetre, nos anos 60, 70 e 80. Não é por acaso que nós temos aldeias que foram completamente descaracterizadas a imitar as casas francesas, porque os portugueses tinham que fugir da memória, porque as memórias não eram boas. E uma das necessidades mais profundas que os portugueses dessa época e alguns ainda hoje têm é renegarem a sua ruralidade e para assumirem a sua urbanidade no sentido em que o objetivo é mostrarem que, portanto, são urbanos. Agora, como é que isto eventualmente se pode, se não combater, pelo menos reduzir? E hoje em dia, pronto, é mais fácil, porque nós temos cada vez mais as pessoas a trabalharem à distância. Conselhos como os nossos, estou a falar, quando digo nossos aqui, Vila Real, Régua, Armamar, Santa Marta, serem capazes de serem atrativos em termos de qualidade de vida para quadros que estejam na cidade e que optem por viver no campo. Porque aqui a questão não é propriamente litoral interior, é mais cidade-campo. Porque urbano-rural. Se nós conseguirmos, com o tempo, fazer com que as pessoas que deixaram de estar na cidade grande e que estão nos concelhos pequenos, porque optaram por isso, porque têm mais qualidade de vida. Eu ainda há dias falava com um senhor que é médico do Porto e que optou por viver em Vila Real porque tem melhores condições de vida em Vila Real que no Porto. Porquê? Porque tem uma casa ótima, tem uma vivenda ótima, que era impossível tê-la no Porto, tem tudo à mão de semear, vive em Vila Real com toda a qualidade e quando lhe apetece ir usufruir daquilo que é urbano, quando quiser ir ao fino, lá vai ao fino. Exatamente. Agora, se nós agora, o que essas pessoas que vêm para o campo e pronto, ficam a residir no campo 2 dias por semana, 3, 4, nós que estamos cá temos de ter capacidade de fazer com que eles sejam mais que uma mancha na paisagem, isto é, temos que arranjar maneira deles interagirem, deles intervirem, deles se entromarem dentro da comunidade para que se criem valores, se criem pronto, coisas novas e isso pode resultar numa coisa muito interessante, mas que pode demorar muito tempo, que é os nossos jovens que estão cá começarem a ter a percepção de que para serem urbanos não têm necessariamente que sair de cá, porque isto também, apesar de campo, também é fixe. Agora, há um problema nisto tudo que está a acontecer e que é muito grave. E como aconteceu nos descobrimentos em que
os bons foram e os maus ficaram. Neste momento está a acontecer uma coisa que me preocupa, que é, eu vejo que os que ficam são os piores. Não porque são piores pessoas, obviamente, claro que não, mas porque são pessoas que se acomodam, são pessoas que não almejam, que não anseiam, e são pessoas que, têm um empregozinho, ganho pouco mais que o ordenado mínimo, mas não tem importância, porque sou o senhor doutor e sou doutora, e pronto, tenho o meu pai e a minha mãe que até me pagam isto e pagam aquilo, e isso não é grave. O grave é quando essa gente não tem noção de que isso não chega. A nossa ambição, no bom sentido, não pode ter limites, e nós não podemos ficar todos contentes com o pouquinho. E Portugal e o interior está cheio de gente muito pouquinha. Está lançado o teaser para o próximo Vão programa. arranjar a maneira que eu vou um tiro, mas pronto. Não, acho que somos nós estamos nestes, não é? Não, eu sei, é uma questão de atitude. Sim. Claro que sim. Aquilo que eu faço notar não é aquilo que acontece, atenção. Porque mais importante do que aquilo que acontece é a atitude. Os meus filhos, quando andavam a estudar, eu disse sempre: não quero saber das vossas notas para nada. Eu quero é atitude. Porque da atitude resultam as notas. E aqui o que tem que ser mudado não é necessariamente opção. O que tem que ser mudado é a atitude que as pessoas têm. A vontade de querer mudar o mundo. Exatamente. Que começa já aqui, ao virar da esquina. Manuel, temos mais um jogo para si. Epa. Agora são perguntas, 10, muito rápidas. Um minuto. Ou no tempo que for possível. O recorde está em 38 segundos. Vamos ser ambiciosos e tentar batê-lo. Mas não se preocupe, porque se não o bater, a Ana ainda está a tentar responder às 10 dela. Hoje começo eu, não é, Ana? Parece que sim. Tu hoje começas tudo, não estou a perceber. Para o nosso contrarrelógio. Queimada ou peso da régua? Peso da régua neste momento. Artigo de opinião, crónicas ou contos? Contos. Bolo podre ou arroz de gasalhos? Arroz de gasalhos. Melhor livro que leu? Melhor livro que li, e agora não vou só dizer certo. Qual foi o livro. O melhor livro que li, se calhar, foi o do Nuno Lobo Antunes, não do António, em nome do pai. O melhor texto que escreveu? Oi, não sei. A minha avó Filomena, se calhar. Portanto, é aquele que é mais... Rádio ou escrita? Escrita. Ponto forte da região? As pessoas. Ponto fraco da região? As pessoas. O que é que dava sentido à vida? O que é que dá sentido à sua vida? O que dá sentido à vida é o sorriso de alguém e afago dos filhos. O local favorito no Douro? A régua à beira do rio. Muito bem, 1 minuto e 16. Está na média, foi bom. Foi melhor que a Ana? Sim, muito. De longe. Uma semana e meia melhor que a Ana. Manel, mesmo para acabarmos, onde é que se vê daqui por 10 anos? Daqui por 10 anos vejo-me na régua, à beira-rio. Com um fino, com um carro tipo aqueles que há agora, Mata Velhos. E o Douro? Onde é que quer ver o Douro daqui por 10 anos? Quero ver o Douro daqui por 10 anos num sítio, ou num ponto, em que haja justiça. As histórias que o Manuel conta neste livro, com gente dentro, são as histórias de uma região que ele tricotou para todos os dourienses. Manuel, obrigado pela partilha através de um livro com gente dentro e com outros que já nos deixou. E obrigado por ter estado connosco esta noite. Nada, obrigado eu
por esta oportunidade. Foi um gosto conversar consigo e foi um gosto ler o seu livro. Muito por isso bom. fico à espera do próximo. Fico muito Do próximo agradecido. não, do anterior. Está prometido. Muito Está obrigada. prometido. Muito obrigado. O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, podcasts, redes sociais e YouTube. Siga-nos no Instagram. Também pode entrar em contato connosco em pcm@associaçãovaldouro.pt. Na semana passada enganei. E nós voltamos para a semana. Até para a semana.